Oi, gente, tudo bem? Essa aqui é a nossa aula 4. A gente está continuando aqui no que a gente estava tratando nas aulas anteriores, de cor e tudo mais. Eu vou falar de como a gente pode ver as cores quando a gente for utilizar na prova, umas dicas para vocês, que às vezes fica alguma insegurança, vocês não sabem o que utilizar, qual ferramenta utilizar, e vou dar algumas dicas aqui para vocês. Na aula passada a gente chegou a pincelar um pouco desse assunto, que seria as características que as cores têm, né? Que é a luminosidade, saturação e a matiz. No caso, a luminosidade seria o quão clara ou escura é uma cor, a saturação é sobre a vibração dessa cor, então seria no sentido de quanto mais saturada uma cor, mais forte e intensa é essa cor, quanto menos saturada, mais próxima ela é do cinza, do preto, do branco, entendeu? Então é tipo uma cor mais forte, mais saturada, uma cor menos forte e menos saturada. E a matiz seria justamente a característica de cada cor, né? Matiz amarela, matiz vermelha, matiz azul, é a característica individual dela, no caso. E a alteração desses valores, você já tendo isso em mente, pode ser um começo quando você for fazer a sua paleta de cores, né? Para você que faça um contraste entre si. A gente chegou a falar disso no semestre passado, dos significados de cada cor, dependendo do repertório cultural que a gente está vivendo, de qual lugar ela está inserida, qual contexto ela está inserida. E é justamente uma coisa que nós acabamos relacionando com acontecimentos anteriores, seriam tipo padrões de repetição. A gente já falou um pouco disso, eu vou trazer um pouco de novo nessa aula, mas eu vou trazer mais a característica da cor em si para que vocês possam escolher bem as cores de vocês, porque vocês tenham bem em mente a ideia que vocês querem transmitir e transmitir ela da melhor forma possível. Aqui eu tinha mostrado, inclusive na aula anterior, sobre como cores de luminosidade e saturação muito próximos, eles acabam não tendo um contraste muito específico, assim, justamente por às vezes se tratar de daltonismo ou situações parecidas, pode acabar dificultando um pouco a leitura. Então, tipo, existe até uma técnica na ilustração digital para você conferir se o seu desenho tá bom, assim, é justamente quando você coloca ele em preto e branco, porque se você conseguir visualizar bem as informações, significa que elas estão bem dispostas de uma forma bem entendível, que pode diminuir muito a chance de existir algum ruído ali devido às cores, no caso. E você pode utilizar isso como uma forma de realçar as informações importantes, como a gente tinha falado, de hierarquia de informações e tudo mais. E é um bom jeito de você fazer uma boa diferenciação do seu produto do fundo, caso exista um fundo na sua ilustração. Aqui é justamente o exemplo que eu tinha mostrado, que eu peguei essas duas cores que elas têm, elas são bem fortes, saturadas, são cores complementares, né? No caso são cores opostas no círculo cromático, eu já vou mostrar sobre isso, e quando você passa elas para o preto e branco, elas ficam idênticas. E justamente se você altera a luminosidade e a saturação das cores, você consegue visualizar isso com muito mais facilidade. E aqui eu vou trazer algumas sugestões de paletas de cores que vocês podem fazer, que vocês podem pegar. É uma coisa que vai ser uma ferramenta caso vocês se sintam perdidos assim no dia da prova e tudo mais, e é justamente de contextualização ou como fazer a sua própria paleta ali na hora. Começando aqui usando o círculo cromático, é uma representação das cores que a gente vê de uma forma mais simplificada, né? Então, no caso, são as cores pigmento, porque tem a cor luz também, que vocês devem ter estudado isso em física, tem diferença, cor pigmento e cor luz, e mostra as cores primárias, secundárias e terciárias e a disposição delas. E aí, a partir disso, você vai conseguir visualizar um pouco melhor. Esse é o círculo cromático. E agora eu vou mostrar para vocês algumas combinações possíveis. Cores quentes e cores frias são coisas mais conhecidas, de maior domínio público, justamente. Eles não necessariamente simbolizam a temperatura, no caso, né? Isso pode ser uma construção que você vai fazer, pode ter um apelo emocional. É justamente o que a gente tinha falado sobre ser uma construção social que a gente acaba identificando elas dessa forma. O contexto que ela está inserida também é importante. E aí você pode fazer uma composição que
as cores evidenciem uma coisa ou outra. Não precisa nem necessariamente ser um fundo, assim. Se você fizer um objeto de uma cor diferente, ele se destaca de outros objetos de cores iguais. Então esse é um jeito fácil e simples de você fazer uma hierarquia de informação utilizando somente a cor, inclusive. E aqui no caso, elas, como eu já tinha dito, pegando o primeiro exemplo das cores frias, elas podem ter significados diferentes. E aí eu coloquei ali como exemplo, né? Tem tipo um significado muito mais negativo se for ir para a parte de melancolia, tristeza, angústia, mas ela também pode vir para um sentido mais de calma, tranquilidade, e também pode vir no próprio significado da temperatura em si. E as cores quentes, elas também estão no mesmo sentido. Eu vou trazer agora alguns exemplos de imagens para vocês. Aqui dá para ver a separação dos dois tipos de cores, né? As cores quentes e as cores frias. Que dá para ver uma separação bem no meio do círculo cromático. Uns exemplos de alguns filmes, de paletas de filmes, e aí você pode ver que a luminosidade também acaba interferindo. No caso, aí está um tom muito mais terroso, muito mais escuro. E aqui também eu estou utilizando um pouco do que eu tinha dito sobre vocês, de você trazer um destaque para um item de acordo com a diferenciação das cores. Assim, a personagem ela é muito laranja, ela tem cores muito quentes, e o fundo ele é muito mais neutro, no caso, que é o cinza e o branco, e ainda tem até cores frias, né, que seria o verde. Mas é justamente isso, um jeito de você atribuir um significado ao personagem ou ao objeto que você estiver desenhando e fazer esse destaque. E no caso do filme A Noiva Cadáver, pegando ele é inteiro feito de tons de azul e você tem muito mais uma variação de tom no sentido de volume não, de luminosidade e de saturação. O matiz dele é sempre o azul, assim. É um jeito que você pode acabar construindo, fazer variações de uma mesma possibilidade. Aqui o mesmo esquema. Seria a utilização do todo o apelo emocional, de isolamento, de angústia, de melancolia, tem a parte de temperatura em si do ambiente que você estiver retratando. E aqui eu trouxe esse pequeno infográfico indicando assim como seria as cores identificadas no próprio círculo cromático. E aí você pode ver que esses triângulos eles formam justamente a junção. Aqui na parte esquerda tem muitas informações, mas aqui na parte direita da nossa imagem já tem elas separadas, que fica um pouco mais fácil de você identificar no círculo cromático. Ali, por exemplo, faz um triângulo e ele sempre pega as cores primárias ou as cores secundárias. E as cores terciárias elas estão entre as cores primárias e secundárias, no caso. São as variações que vão se formando, assim. E aqui agora trazendo mais algumas ferramentas. Isso aqui eu não quero que vocês não precisam necessariamente decorar tudo que eu estou dizendo, mas são algumas ferramentas que podem te ajudar na hora da prova. Fazer uma paleta de cores que seja preto, branco, mais alguma cor é uma forma mais fácil e prática de você conseguir uma paleta de cores que tenha essa interação, porque algumas provas, a prova de criação de design, artes e arte, elas necessitam do uso das cores, então esse é um jeito mais simples de você conseguir essa construção. E você já pega sempre um contraste forte, por estar lidando com preto e branco, e a cor ela acaba fazendo um segundo contraste, no caso, que seria o colorido e o preto e branco. Então seria uma forma de dar destaque, é uma solução prática assim para vocês trazerem no trabalho de vocês. Trouxe aqui esse exemplo desse cartaz de construtivismo russo, né, você pode ver, isso também era um pouco também das limitações de impressão da época, né? No caso, cada cor é meio que passando de uma impressora, então é muito mais fácil você ter um cartaz definido com menos cores. Isso até hoje, na verdade. Aqui é um cartaz da Bauhaus, que é uma escola um dos pioneiros do design de uma escola alemã. E era justamente para mostrar esse tipo de interação. É preto, branco e mais uma cor. Preto, branco e vermelho é um clássico, mas vocês podem utilizar outras cores também. As cores análogas são cores que elas estão próximas no círculo cromático, né? Então seria tipo uma do lado da outra ali, e às vezes acaba apresentando mais uma variação de tom mesmo, assim, tipo um roxo mais escuro, um mais claro, e elas que
estão dispostas uma na outra. É um jeito também bem tranquilo de você conseguir cores que elas estão próximas, então um jeito pode ser uma transição suave, que eu peguei esse exemplo de Frozen. E as cores complementares, esse é um bem bacana para vocês utilizarem, inclusive. E elas seriam cores que são opostas no círculo cromático, né? Elas, para você saber direitinho o que seria uma cor complementar, se você juntar as cores, por exemplo, as cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. A cor complementar do azul é o laranja, porque o laranja é a mistura do amarelo com o vermelho. Então as cores são três cores primárias: amarelo, azul, amarelo, azul e vermelho. Então se você junta o amarelo e o vermelho dá laranja, que é o oposto do azul, entendeu? Eu vou mostrar isso na prática aqui. É justamente para mostrar o contraste que elas acabam fazendo entre si. Azul e laranja são as minhas cores favoritas, inclusive, para fazer trabalho, para fazer ilustrações, justamente porque eu gosto muito dessa combinação. E aqui é justamente para mostrar como eu peguei do filme Mad Max, que ele tem bem essa paleta de cores, justamente para mostrar como o contexto acaba influenciando e como você pode construir toda uma ambientação ao mesmo filme. Aqui tudo parece muito mais frio, aqui tudo parece muito mais quente, justamente porque é uma cor quente interagindo com uma cor fria, entendeu? Aqui mais alguns exemplos. Eu peguei várias imagens para que vocês pudessem ver. Filmes são uma boa referência para vocês, para buscarem cores e paleta de cores que vocês desejem fazer. E aqui eu trouxe esse infográfico mostrando certinho como a explicação de cada um deles. Ali no caso, no começo, vocês podem ver o triângulo que já foi mostrado antes. Seria mostrando ali as cores primárias, as cores secundárias, e as terciárias, elas são outro triângulo, que no caso são dois triângulos, um em cima do outro, que eles estão entre as cores primárias e secundárias. As cores complementares, aqui é um exemplo muito prático para vocês entenderem de uma forma bem mais simplificada. Justamente eles são opostos, né? Ali no caso o vermelho é o oposto do verde, porque o verde é a mistura do azul com o amarelo, que são as cores primárias, entenderam? As cores análogas ali mostrando bem tranquilo como é próximo um do outro, no caso são variações de tons, de combinação de cores. Pode ser uma saída boa para vocês. A tríade seria mais ou menos o que seriam as cores primárias e secundárias ali no caso, mas você pode virar ela um pouquinho, assim, pegar outras variações. No caso ali a variação dá uma variação do verde, do laranja e do roxo, então seria uma variação das cores secundárias. Então a gente pegou as cores terciárias, no caso, 3 das cores terciárias. E ali tem as outras combinações, né, que é os semi-complementares, que é justamente as variações próximas da cor complementar, né? Então, por exemplo, ali já está mostrando nas complementares o vermelho e o verde, e ali nas semi-complementares mostra o vermelho e tem duas variações do verde, que não o verde em si, então um verde amarelado e um verde azulado. Tetraédrica seria quase isso também, são duas cores complementares, se vocês verem ali o roxo, o amarelo, o vermelho e o verde. E o quadrado também é a mesma coisa de cores complementares, entendeu? Eu acho que vale muito mais para vocês pensarem nessas combinações, tipo cores complementares é interessante, cores análogas, e cores frias e cores quentes, entendeu? Aqui eu trouxe todas essas variações para que vocês pudessem ver e aprender um pouquinho mais. Vocês podem pesquisar sobre isso, mas não precisam se preocupar. Nossa, preciso saber quais são todas as combinações de cores. Não precisa. Se você já sabe, por exemplo, complementares, semi-complementares, você já tem uma boa ferramenta. Cores secundárias, cores primárias e tudo mais. Eu não aconselho usar cores primárias, assim, cores secundárias é mais suave. Mas, por exemplo, vale muito mais a pena fazer o contraste do preto, branco, mais alguma cor, cores complementares e tudo mais. São várias escolhas que você pode fazer de acordo com o contexto que você for representar na sua prova. E caso você queira estudar um pouquinho mais sobre isso, queira dar só mais uma olhadinha rápida, tem sites que fazem paletas de cores, assim, eles colocam cores aleatórias que podem ser harmoniosas, você pode montar a sua própria paleta de cor. Mas caso vocês queiram dar mais uma olhadinha assim, sobre esse tema.
E você pode utilizar isso para escolher as cores do seu desenho, dos seus desenhos também, não necessariamente para essa prova. Se vocês são ilustradores, se vocês desejam continuar estudando mais desenho, vocês podem utilizar esses sites para ajudar vocês a conhecer um pouquinho mais, de fazer escolhas de cores, assim, e por aí vai. Seria do meu computador, no meio do rolê. Mas retomando aqui, só para finalizar nossa aula, seria justamente para mostrar esses sites aqui que eu estava dizendo sobre que eles acabam construindo paletas de cores assim, tudo mais, pode ser um bom apoio para vocês, caso vocês gostem de algum filme também, dá para ver, principalmente esse Movies in Color, recomendo bastante. E aí, caso vocês achem que é muita informação assim para uma aula só e tudo mais, eu trouxe isso mais como uma ferramenta, né? Então é tipo assim, você deixar algo planejado na sua cabeça quando você estiver indo fazer a sua prova, justamente para que você tenha ferramentas, para caso você não esteja num dia bom para desenhar ou caso você esteja se sentindo muito inseguro, você tem essas ferramentas justamente que são coisas que dão certo, são coisas que funcionam, entendeu? Aí você pode lembrar dessas combinações do quente, frio, cores análogas, cores complementares, já é um ótimo começo para você. E aí você sempre tenta colocar, você tenta planejar situações diferentes e possíveis para diferentes cenários, assim, no caso. Ali no caso, você pode pesquisar um pouco mais, pode, tipo, se eu vou trabalhar uma coisa sobre sentimental, ou quero uma coisa, uma paleta mais fria, que eu quero criar um ar mais melancólico, ou então quero uma coisa mais feliz, então eu vou pegar as cores quentes, quero uma coisa mais de fúria, de raiva, vamos para as cores bem quentes, no caso, sabe? Então vocês deixam isso como uma ferramenta para que vocês utilizem em caso de emergência, no caso. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu trouxe bastante coisa diferente para vocês nessa aula, mas eu estou disponível. Caso vocês estejam tendo dúvidas, podem me mandar mensagem, viu? Até a aula que vem.